educação rural. O contexto político da educação rural é o contexto do coronel, do latifúndio, do poder, do voto do cabresto, que nós conhecemos, das grandes propriedades, do latifúndio, do êxodo, da necessidade de sairmos do meio rural para ir para a cidade, porque não temos como viver lá. O contexto político da educação do campo é uma luta para superar esta condição, para mudar o eixo do poder do campo. O contexto educacional da educação do campo é também diferente do contexto educacional da educação rural. A educação rural que nós conhecemos e que vocês, não é à toa que vocês estão na escola família. Por quê? Para fugir daquele modelo de escola que nós conhecemos. A escola família, ela surge em função disso nos anos 70 no Brasil. Os agricultores familiares não viram outra possibilidade de mudar aquela escola pública que ali estava, a precariedade, aquela não escola que ali estava. É assim que surge o movimento da escola família. E a educação do campo está pensando em um outro modelo de escola. O contexto sociocultural da educação do campo também quer se fazer diferente do contexto sociocultural da educação rural. O contexto sociocultural da educação rural é o contexto da depreciação, do preconceito que vocês disseram mais cedo, não é? Do caipira, do atrasado, do ignorante. O contexto da educação do campo é o contexto do sujeito de direitos, não é? O aluno que entrava na escola rural, ele entrava para virar gente. O educando que entra na educação do campo já entra gente. Ele é gente, ele é sujeito, ele é pessoa. Ele não entra na escola para virar cidadão, ele já entra como cidadão. E nós temos que ter isso muito claro nas nossas escolas, vocês como educandos. Se a gente ouvir essa conversa aqui, vocês vieram para ser cidadãos, vamos formar para a cidadania, pode abrir o olho que tem alguma coisa errada. Nós já somos cidadãos quando a gente entra na escola, nós temos identidade, temos direitos. E o contexto sociocultural da educação do campo, ele quer e luta para superar esse contexto da depreciação da educação rural. Está indo bem aí, gente? Tá ok? O contexto econômico da educação do campo é também diferente do contexto, é uma luta para superar o contexto econômico da educação rural. O contexto da educação rural é o contexto da pobreza, da humilhação, das dificuldades, do êxodo, da migração. O contexto da educação do campo quer se pensar um outro campo, uma outra escola. E chegamos no contexto agrário. O contexto agrário que manteve e sustenta essa educação rural é o contexto agrário do latifúndio. Isso não tenho dúvidas. O contexto agrário da educação do campo é a reforma agrária, é a luta pela terra, é a terra distribuída com justiça, não tenho dúvidas. Nós não temos a educação do campo sem reforma agrária. A luta à frente, a luz que pode iluminar a educação do campo é a luta pela reforma agrária. Não pode ser a melhor escola do mundo, bons professores, alta tecnologia, agroecologia, pode ter tudo naquela escola. Mas se não tiver distribuição justa de terra, está faltando muita coisa. Ainda para mim, do meu ponto de vista, porque eu entendo de educação do campo, ainda é educação rural. Uma escola que está comprometida com os princípios da educação do campo é uma escola que a questão da terra faz parte do currículo da educação infantil à educação superior. Ok? Estamos claros dos princípios aí? Então podemos ir para frente. Então, eu vou tentar resumir aquilo tudo que eu disse aqui nestes 4 princípios, tá? Eu considero que os 4 grandes princípios, aquilo tudo que eu falei naquela primeira lâmina, a gente pode organizar nestes 4 aqui. É o compromisso com a sustentabilidade. O que é o compromisso com a sustentabilidade? É o modo de produção da vida
sustentável. Modo de produção da vida vai desde a forma de produzir nossa comida, produzir nossas roupas, ter nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, né? Cuidar do nosso lazer. É o modo de produção da vida que respeita a natureza, respeita as águas, respeita os animais, respeita as matas, as florestas, respeita o ser humano, não é? O outro princípio é o protagonismo, né? O professor José falou um pouco falou do protagonismo antes de mim, que nós não vamos construir isso se não formos sujeitos da nossa ação. Nós não vamos, ninguém vai construir isso para nós. Nós é que temos que botar a mão na massa. Nenhum governo vai me dar a escola que eu quero. A escola que eu quero, eu é que vou construir. Nós é que vamos construir. Não é? Ele vai me dar as condições que eu vou lutar, que ele me dê para que eu possa construir. Mas a escola é uma construção nossa, de cada grupo, e de acordo com as necessidades de cada grupo. Por isso que os povos do campo estão brigando por uma escola adequada às suas necessidades. Não é? Ele não está brigando para ter uma escola, qualquer escola. Não, é uma escola que esteja conectada com seus interesses. Né? A escola de qualidade, nós nem precisamos dizer, né? A escola hoje, a escola rural, eu chamo isso que nós temos hoje de escola rural. Ela é precária, ela é ruim, não é? Ela é muito distante de nossa realidade, ela está muito longe de nossa realidade. Para começar aqui, dificilmente você encontra no currículo de uma escola a discussão da posse e do uso da terra. Dificilmente. Se isso não está lá, ela não está discutindo o contexto cultural, ela não está partindo da realidade que as pessoas estão vivendo. E o último grande princípio, que resume aquilo que eu disse antes, né, que eu chamo da solidariedade. Nós não vamos construir uma nova sociedade, nós não vamos construir uma educação do campo sem construir novos valores. Né? Na relação entre as pessoas, né? Na relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, né? Na forma de distribuir os alimentos, de distribuir as alegrias e as tristezas. Este é um grande desafio que nós temos. Às vezes a gente constrói muitas coisas bacanas, mas falta novos valores. Os valores do modelo capitalista são valores que nos levam à competição, à inveja, à disputa. Né? Temos que rever muito desses valores. E a gente vai fazer isso na prática, no dia a dia, ali na convivência. A gente não consegue fazer isso refletindo sozinho. E a educação do campo pode e deve contribuir na prática do dia a dia, na construção de novos valores. Tá? E aí eu vou falar um pouco para vocês das práticas. Né? Onde estão as práticas da educação do campo? Onde estão os grupos e as pessoas que estão tentando construir uma nova forma de fazer educação neste país? Tá? Está na educação popular. Onde que está a educação popular? Está nos movimentos sociais, está nos movimentos sindicais, está nas ONGs, nos movimentos de agroecologia, nos movimentos de mulheres. Né? Tem uma grande matriz. Estes movimentos, eles têm muito a nos ensinar, porque já tem algumas décadas que eles já estão discutindo isso, já estão construindo isso. Então, quando a educação escolar começa a aproximar dessa discussão, a gente não precisa inventar muita coisa, nós temos uma fonte onde beber. Ainda não sabemos direito como fazer isso, mas eu até anotei o nome dela aqui, deixa eu ver se eu consigo ler mais cedo. Foi a Rosane, acho que foi a Rosane que falou mais cedo. Ela falou até rápido e um pouco baixo. Ela estava dizendo das dificuldades da escola família, do planejamento, e falou assim, ela está aqui, a Rosane? Ela falou assim, nós temos muitas dificuldades,
Mas a gente está descobrindo que se a gente sentar junto, a gente vai tentando resolver isso. Eu até anotei aqui, me marcou isso, sabe, Rosana? Porque o pessoal dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, das ONGs, centenas de grupos de movimentos populares que este país tem, há muito tempo está aprendendo a sentar junto. Eles têm método, pedagogia de sentar junto, discutir, resolver problemas, de fazer seminário. Temos muito a que aprender. Tá? Temos também práticas de educação do campo de gestão. Tá? Tem muito lugar, tem muito órgão público, tem pequenos setores na área de educação que estão correndo atrás. Eu tenho uma experiência muito rica, né, que eu vivo, que é na Comissão Nacional, a Comissão Pedagógica Nacional do Pronera. Foi um programa que o pessoal estava falando com vocês mais cedo. Eu sou dessa comissão, eu participo dessa comissão. E de 2 em 2 meses, reúne lá representantes de universidades, de movimentos sociais, do INCRA, e nós vamos debater que tipo de projeto que vai aprovar, que tipo que vai, por quê, onde, como. E é um dos momentos mais ricos que eu tenho vivido nos últimos anos da minha vida. É sentar juntos. Né? E lá a gente tenta fazer algo que talvez tenha sido a primeira experiência na instituição pública brasileira. Eu não tenho certeza disso que eu estou dizendo. Eu pressuponho onde movimentos sociais, universidades, órgão público, senta com igual peso, voto, todo mundo ali tem direito de voto e voz, e discute e define uma política pública. Ameaçados todo dia de acabar, mas a gente não desiste, não é? De ficar lá e de aprender a sentar junto e discutir. Por isso que eu quis colocar essa questão da gestão aí, porque eu acho que temos sim experiências que são ricas e que nós podemos aprender neste país. Né? E práticas de educação escolar. Né? A Escola Família Agrícola, por exemplo, é um exemplo claro de uma prática de educação escolar que corre atrás e que busca se constituir na perspectiva do que a gente está conversando, que é a educação do campo. Não é? As escolas de acampamentos, de assentamentos, que os movimentos sociais estão cuidando e correndo atrás para cuidar delas, elas estão correndo atrás de ser buscando ser uma escola na perspectiva da educação do campo. Não é? Temos municípios, né, secretarias municipais, querendo entender o que acontece, o que não acontece. É um primórdio, nós ainda não vamos saber, né? Porque eu creio que nós não podemos perder a principal seiva da educação do campo. Né? Eu falo isso assim em todos os lugares que eu vou e falo para vocês que são jovens, não é? A luta pela posse e uso da terra de forma justa não pode, a educação do campo não pode prescindir dela. Tá? Pode ser a escola mais linda do mundo. Se ela não discutir isso, se ela não trazer isso para o debate com vocês, pode começar a desconfiar. Não é? Esse é o principal problema. Esta é a principal ferramenta do modelo capitalista que nós vivemos. É a propriedade privada e é a posse privada da terra. É o latifúndio no caso do Brasil. Não tem jeito, a educação do campo não vai se constituir se nós não discutirmos isso. Tá? Um dia desses, um pessoal pediu que é uma escola bacana, eu fui lá, vi a escola do projeto e falei, olha, que momento que vocês discutem com esse pessoal aqui a questão da posse do uso da terra. Discutem, mas discute o uso da terra. Agroecologia, adubação orgânica, é bom, já está bom, acho que é um grande avanço, mas não é suficiente, tá bom? E aí eu vou contar para vocês a título de informação, não é? Bem rápido, que faltam só 10 minutos para mim.
uma experiência de formação docente que ainda está muito longe destes princípios. Tá? A Marilda está aqui, que é um egresso desse curso, mas que está querendo e buscando se constituir nessa perspectiva. Eu acho que nós ainda não temos no Brasil nada que nós podemos dizer assim, é educação do campo. Nós podemos dizer, temos vontade, estamos atentos para construir. Isso aí é uma coisa clara para mim, que conheço um pouquinho dessa história. E aí vou apresentar para vocês, até acho que é importante vocês conhecerem, né? Porque é uma política pública, vem, professor, de uma política deste governo, que é a licenciatura em Educação do Campo, mas que nós podemos apropriar de uma forma ou de outra, né? Vai depender do nosso envolvimento e do que queremos, tá bom? Vou fazer uma apresentação agora mais rápida, e aí você pode saltar acho que não precisa entrar nesses detalhes aqui não. Eu vou direto para o curso. Pode ir. Vai. Pode ir. Aí eu vou apresentar para vocês o curso de licenciatura em Educação do Campo que a gente está tentando, né, construir lá na Faculdade de Educação, lá na UFMG. Pode? Aí a história do curso. Nós já estamos vamos começar a turma 2010, nós já estamos na 4ª turma. A primeira turma que foi formada foi em 2005, com o apoio do Pronera, que o pessoal estava comentando com vocês mais cedo, que foi em parceria com o MST, a CPT, com os movimentos da Via Campesina. A turma 2008 foi uma parceria com um conjunto de movimentos sociais, depois eu vou projetar só para vocês terem a ideia, com o apoio de um programa, de uma política pública chamada Procampo. Né? A primeira turma foi com o apoio de uma outra política pública chamada Pronera, o segundo com uma política pública chamada Procampo, do MEC, é bom que vocês vão guardando isso assim, né? Vocês podem ser os futuros alunos de um curso desse, porque já tem vários lugares do país, inclusive em Minas Gerais, tá bom? Então vamos ficar atentos às diferenças, não é? E de 2009 para cá a universidade tornou o curso regular, quer dizer, não é o curso mais temporário. Não é aquela política que terminou o financiamento, ele acaba. Agora ele é um curso regular, né? Vai todo ano, ele tem uma entrada, né? Por isso que eu coloquei turma 2009, turma 2009, 10 e 2011. Aí para levantar um pouco, melhorar, mexer um pouco com o corpo, algumas pessoas me procuraram hoje. Quem é que tem irmão, esposo, que está lá num desses, que frequenta uma dessas turmas ou que frequentou, no caso da Marilda? Levanta a mão para mim. Está aqui. Marilda, não tem mais gente, o pessoal está lá fora tomando café. Mas tinha umas 6 pessoas aqui, que o esposo, ou o irmão, me procuraram. Falaram, olha, meu irmão estuda lá, meu sobrinho, meu esposo, né? Oi? Gilmar, tem uma turma, oi. Depois, se vocês quiserem também saber mais detalhes, pode me perguntar aqui na hora do debate e também procurar essas pessoas. E aí o Lecampo, né, ele se estrutura em alguns eixos, tá? Ele é em alternância, né, ele tem um tempo, né, que o estudante fica lá na faculdade, geralmente é o mês de fevereiro e julho, que fica aproximadamente 30 dias, e o tempo restante ele estuda no local de moradia, na comunidade dele, porque ele trabalha, o que ele estuda. Ele é por área de conhecimento, quer dizer, ele não é um curso que habilita em história, geografia ou biologia. Ele habilita professor de ciências da vida e da natureza, ou um professor de letras e artes, ou um professor de ciências sociais e humanidades, ou um professor de matemática.
vamos entrar em detalhes agora para a gente não... O tempo está curto. Ele é um curso voltado para a docência, então é um curso voltado para a escola, para o professor, né, para o professor na escola, na sala de aula, e ele tem um propósito de ser um curso que trabalha com a questão do diálogo dos saberes. Não é aquele negócio de elaboração de saberes, troca de saberes, nada disso. É um diálogo, né, entre os saberes que o estudante traz, os saberes que estão disponíveis na universidade, e a gente conversa e daí os estudantes veem o que eles fazem com isso, que eles estão tendo acesso, né? Pode passar para frente. Aí eu vou passar, não vou entrar em detalhe com as turmas não, pode passar mais rápido. É porque eu tinha colocado alguns detalhes, né, de diferenças das turmas. Não, aí pode passar também. São todos os movimentos. Pode aí, tá? Uma coisa eu acho que precisa falar aqui com vocês é sobre o processo seletivo. E aí é uma convocação e onde estamos indo, estamos comentando sobre isso. Porque quando o curso era experimental, a gente tinha mais controle sobre o processo seletivo. O que é controle? Os próprios movimentos sociais e sindicais e as entidades coletivas dos povos do campo participavam mais do processo seletivo. Eles indicavam ou acompanhavam os seus estudantes de uma forma mais próxima. Quando o curso torna regular, há uma lei aí que está na Constituição que diz que você não pode fazer reserva de vagas, né? E isso tem ocasionado alguns problemas, não só no curso da UFMG, como nos cursos de licenciatura em educação do campo por este Brasil afora. O que é? As pessoas da cidade estão se candidatando aos cursos, né? Não porque estão interessadas em voltar para o campo, mas porque veio no curso uma ponte qualquer para um emprego, para outras situações, né? E a gente está nessa luta, né? Vocês, como possíveis candidatos aí para os próximos cursos, né, estão terminando o ensino médio, tem esse desafio de estar junto, né? Essa é uma luta que acho que nós vamos ter que mobilizar nacionalmente, não é uma luta de aqui, ou se Viçosa quiser fazer esse curso, ou de uma universidade à parte, é uma luta nacional, é uma luta que nós vamos ter que unir forças, tá? Pode ir, agora acho que você já pode passar, já falei do processo, também não vou entrar nesse detalhe não. Acho que isso interessa a vocês, como é que a gente discute os conteúdos do curso, né? O curso da dinâmica de alternância, ele trabalha com algumas questões, quer dizer, o estudante vai à sua comunidade, ele sempre leva este roteiro, seja que tema for, né? Quando ele volta com este roteiro que vocês estão vendo aí, que são essas questões, ele discute o saber que ele tem, ele traz, sistematiza, organiza, e ele discute na sala de aula com o professor de acordo com as questões que estão colocadas para serem discutidas. Aí eu quero passar, pode ir para o último agora, só para eu terminar. Eu acho que o importante que eu gostaria de dizer para vocês, que é a gestão do curso. A gestão do curso tem sido um processo muito rico e eu considero um dos mais desafiadores que a universidade já, no nosso caso, a UFMG, tem vivido. Né? O curso ele é formado de muitos coletivos. E aí, Rosane, nós estamos aprendendo a sentar juntos. Então, nós temos grupos de trabalho organizados pelos estudantes, grupos de coordenação dos grupos de trabalho, nós temos coordenação de turma, coletivo dos orientadores de aprendizagem, núcleo de coordenadores de área de conhecimento, equipes de área de conhecimento, colegiado, comissão interinstitucional que é formada por representantes de todos os movimentos sociais e uma série de outros coletivos, né? E esses coletivos se encontram no colegiado para discutir desde o horário da aula, ao conteúdo da aula, ao modelo de avaliação, a situação do colega que não está indo bem, a situação do colega que está mocegando, está querendo
mudar, né? E o mais rico é que a gente não fica nisso, né? A gente discute a construção do currículo. Esse tem sido a coisa talvez o processo mais interessante que todos nós estamos vivendo na universidade. Dos estudantes, dos professores, a avaliação que a gente faz é qual que é a maior riqueza do curso? É a possibilidade de sentar junto e discutir a construção cotidiana do currículo, que a gente achava um processo tão difícil de acontecer, e depois de quase 5 anos cuidando e ajudando a construir esse curso, a gente está vendo que este é o caminho, né? É isso, gente. Aí a gente deixa o restante para depois da conversa. Gostaria inicialmente agradecer o convite recebido do professor Guilherme, toda a equipe, né, que está aí no suporte desse nosso seminário. Saudar também os meus colegas de mesa, José Santos, Maria Isabel, Abel, que é uma alegria reencontrá-los aqui, que a gente já tem, né, partilhado aí de alguns momentos dessa caminhada da educação do campo. Quero aqui também saudar os parceiros da rede estadual de educação do campo, né? O marido falava dessa rede, ela tem um papel importantíssimo, principalmente aqui onde nós tivemos e temos forte essa articulação, e onde tem sido um espaço muito rico, né, da construção, da gestação de muitos projetos, muitos desses trabalhos do Pronera, a gente sabe a origem ali na rede, e hoje tem sido um espaço de diálogo. Então, aqui a minha saudação aos representantes do MST, da FECAEM, do INCRA, né, parceiros efetivos aí conosco. E, em especial, a minha saudação aos jovens, aos monitores, aos coordenadores das escolas Família Agrícola aqui presentes. Né? Pensando e organizando a minha fala para esse momento, eu revi um pouco da minha trajetória profissional, dessa aproximação com a temática da educação do campo, né? E tudo começou 15 anos atrás, em 1995. Acho que não tem ninguém. O Gilmar diz que lembra de alguma coisa dessa época, que ele era estudante ainda. Quando nós fomos procurados, um grupo de professores aqui da UFV, para assessorar o que foi o primeiro encontro estadual de monitores nas escolas famílias em Minas Gerais. Né? E ali começa, então, essa aproximação, né? Foi 15 anos atrás. E a gente começa um trabalho de assessoria, né, aos projetos. Era o primeiro momento que os diferentes monitores se encontravam. Me marca muito, e eu lembro, era o momento em que nós tínhamos aí escolas famílias aqui da Zona da Mata, que surgiram de uma iniciativa, na época, vinculada às comunidades eclesiais de base. Nós tínhamos experiência do norte, da região do Jequitinhonha, onde a gente tinha uma prefeitura popular que resolve assumir uma escola família agrícola no município. Tinha uma experiência de uma escola estadual que, tendo conhecido essas experiências das ervas no Espírito Santo, para diminuir o problema da evasão escolar, torna a escola estadual uma escola família agrícola. E ali era o primeiro momento que as pessoas se conheciam e reconheciam, inclusive, as suas afinidades, os seus projetos político-pedagógicos, assumiam as diferenças. Então foi muito interessante porque desse momento, dessas assessorias iniciais, a gente então teve a oportunidade de ir para o doutoramento, e essa temática também se torna objeto de estudos, de pesquisas, né? Onde a gente então começa uma série de estudos e reflexões sobre a proposta da pedagogia da alternância. E aí foram vários anos aí, e 2005 marca também um momento em que, junto com um grupo de estudantes, talvez tenha alguns aqui que lembram, acho que no mínimo a Rosane, a gente faz um trabalho de assessoria às escolas família agrícola de Ervalha, de Araponga e de Acaiá, na construção do projeto político-pedagógico. Nós tivemos na época o financiamento do PROEST, foi um momento muito rico, né, de encontros. Ali a gente começava um pouco essa estratégia de ocupar o espaço da universidade. Tivemos várias oficinas, vários momentos aqui nas diferentes escolas famílias, né? Mas a partir desse período, a partir dessa experiência, eu acabei me envolvendo muito mais nesse momento, assumo a coordenação do projeto Educação Campo Consciência Cidadã,
uma parceria que a gente tinha inicialmente com a FETAENG e com o MST, e vou, né, para o Vale do Rio Doce, acompanhando, né, foi um momento muito rico, acho que foi bastante, no sentido, inclusive, de ampliar essa compreensão da luta, do movimento da educação do campo. Hoje, estar aqui partilhando um pouco dessa trajetória tem um significado também muito importante para mim, porque é um momento que, de uma certa forma, eu retorno e atualizo a minha atuação junto às escolas família agrícola, junto aos Cefas, né? Já há algum tempo a gente vem com essa aproximação no âmbito do TEIA, que é um programa nosso de extensão aqui da universidade, que tem possibilitado isso, que em termos de Estado a gente não consegue uma maior, falava hoje, né, do diálogo, da aproximação do MST e das escolas família agrícola. No âmbito regional a gente tem conseguido algumas ações, né, de aproximação das escolas famílias da Zona da Mata. No âmbito do TEIA tem ocorrido diálogo, umas trocas interessantes, e tem um trabalho também coordenado pelo Willer, que eu acho que é alguém muito importante nessa trajetória, nessa participação nesses últimos tempos junto às escolas famílias, e a gente então agora vai estar acompanhando um pouco mais de perto esse trabalho de articulação e integração das escolas famílias na Zona da Mata, né? E também nesse momento tenho voltado um pouco a minha atenção e o meu interesse no âmbito da pesquisa para estar conhecendo um pouco mais essas novas faces da pedagogia da alternância que tem surgido no âmbito do movimento da educação do campo, como as experiências que a gente tem do programa Residência Agrária, dos Saberes da Terra, do programa Empreendedorismo do Jovem Rural, né? E agora também começa a ficar até um pouco motivada a chegar um pouco mais junto com o curso da licenciatura. Enfim, acho que tem, nesse momento, em função do convite que a gente teve de Leno, qual que foi a ideia? Agradeço a Isabel, porque ela já adiantou muito, então nós já vamos passar bastante aí, viu, Vinícius? Porque eu tinha pensado em fazer essa retrospectiva inicialmente, porque eu achava que era 1 hora meu tempo, né? A ideia era fazer uma discussão da educação do campo, contextualizando este movimento, buscando reforçar a questão das diretrizes operacionais da educação do campo, para então a gente, na identidade das escolas do campo, discutir um pouco possibilidades, né, indícios aí das experiências da pedagogia da alternância a partir dos estudos que a gente tem feito em termos de práticas educativas emancipatórias. Então, eu acho que ele já está passando aí bem a educação do campo. A Bel já faz essa discussão, né, como é que ela vai estar nos últimos anos essa discussão como direito subjetivo, né, tem estado presente em todo o mundo, e que no Brasil ainda, né, esse direito não tem sido, né, uma dura conquista destes movimentos populares e do movimento sindical, e em busca de uma educação do campo, não mais no campo nem para o campo, né, porque os movimentos sociais eles reivindicam uma escola que parta da realidade desses sujeitos que vivem e constroem esse processo educativo. E aí tem uma fala da Roseli que eu gosto muito, né? Ela fala mais do que o direito da escola no campo, que é uma política hoje, se a gente pensar na ampliação que tem tirado os jovens, né, as crianças da sua realidade, do seu meio, a luta é por uma escola que dê conta de incorporar no seu projeto político-pedagógico as lutas desses sujeitos coletivos, né? Incorpore também a cultura, o modo de vida. Então, nesse sentido, a educação do campo, né, ela vai estar se afirmando aí, eu acho que a gente pode ir passando um pouco para frente, em oposição a uma educação rural, a Isabel já falava bem disso aí, né, e que hoje vem apresentando alguns desafios, eu falo, né, não é inventar um ideário para a educação do campo, isso não iria repercutir na realidade concreta. O grande desafio é abstrair das experiências e dos debates um conjunto de ideias que possa orientar o pensar sobre a prática da educação da classe trabalhadora, né? E, sobretudo, que possam orientar e projetar outras práticas políticas de educação, que a gente estaria aqui chamando dessas práticas emancipatórias.
Então, nesse sentido, há algumas referências do movimento de educação do campo que são importantes, que foi a primeira conferência nacional, né, que acontece em 98, aonde que marca o reconhecimento do campo enquanto espaço de produção de vida e não apenas de produção de alimentos. A segunda conferência, que acontece em 2004, reafirmando os princípios da educação do campo e rompendo com o silêncio das políticas educacionais, ao apresentar as diretrizes operacionais da educação do campo. Essas diretrizes, a meu ver, é um instrumental extremamente importante. E a gente faz referência a ela justamente porque ela vem de uma construção coletiva, né? Pode voltar, Vinícius, um pouquinho. Essa ideia de que esse processo da elaboração, ela vem no gosto desse conjunto de discussões. E que aí a gente não pode deixar de lembrar que anterior também às conferências, o primeiro encontro nacional de educadores da reforma agrária teve um papel extremamente importante nisso aí, e que é daí também que a gente vai potencializar uma série de discussões e avançar. Então, essa é uma marca também, né, forte, essa participação ativa aí das diferentes instituições, organizações e movimentos sociais do campo. Participação dos movimentos sociais, do movimento sindical, das universidades, das organizações não governamentais e de órgãos normativos estaduais e municipais, né? E aí a gente tem um marco histórico, que é, pela primeira vez, essas diretrizes marcam, né, pela primeira vez na nossa história, onde são elaboradas políticas específicas para as escolas do campo. O reconhecimento do modo próprio de vida social. E aí nós temos outras conquistas também no âmbito do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, Continuada e Diversidade, a criação pela primeira vez na história de uma coordenação de educação do campo, enfim, uma série de conquistas aí, né, dessa articulação e dessa luta em defesa de uma educação e de uma escola do campo. A ideia também é que a luta, a concepção da educação, a educação do campo, ela não cabe numa escola. E aí a gente pode passar bem, Vinícius, lá pela 17, né? Mas a luta pela escola tem sido hoje uma marca desse movimento.